Louvado seja o nome do Senhor. Belinha, bom Irani! tarde. Que bom ter você aqui, minha princesa. Deus seja louvado. Louvado seja Deus! Que bom! Amém, amém. Minha princesa, nós vamos orar. Vamos fazer duas orações. Eu faço uma e você faz a segunda oração. Sim, claro. Então tá. Meus queridos, aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos concedeu de poder falar com Ele. Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Pai, nós aqui estamos. Fomos convidados, viemos porque o Senhor nos trouxe. E queremos te agradecer por este privilégio. Te agradecemos por fazer parte deste exército. Pedimos primeiramente que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe os pecados do teu povo e nos dê arrependimento verdadeiro. Aqui estamos e queremos te adorar na beleza da tua santidade. Pai, toma em tuas mãos a nossa querida irmã Belinha. Não só agora, mas todos os momentos da vida dela, da família dela, nós te pedimos que continue sendo conduzido pelo teu Santo Espírito. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, cada uma de nós, Senhor, e fale poderosamente aos nossos corações, para que saiamos daqui fortalecidos e alimentados pelo teu poder. Oramos também por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem em outros momentos, que o Espírito Santo alcance também o coração de cada uma delas. E que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito nos dê não só sabedoria para compreender, mas também poder para colocarmos em prática a tua palavra e concluir a mensagem que o Senhor nos ordenou. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, continuamos na sua presença e queremos dizer-lhe que o Senhor é muito bom. O Senhor nos tem conservado o fôlego da vida, nos tem mantido, nos trouxe a este lugar, nesta altura, nesta época tão especial, em que o Senhor está reunindo um rebanho, um pequeno rebanho, para poder iluminar a terra com a sua glória. Nós viemos aqui, como disse a Irani, viemos aqui porque respondemos ao chamado e porque queremos que o Senhor continue a preparar-nos, a moldar-nos para podermos fazer parte desse exército, para podermos refletir o seu caráter, a sua glória e iluminar a terra que está tão escura, tão em trevas, com uma concepção completamente distorcida do seu caráter. Por isso, nós suplicamos que o Senhor nos dirija, nos ensine, nos ajude a estar atentos e permaneça conosco durante todo o tempo que estivermos aqui, porque estamos aqui atentos para ouvir a sua voz. Dê-nos o privilégio do seu Espírito, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Então, posso começar, certo? Sim, Deus te abençoe. Obrigada. Ora, um bom dia a todos. Parece-me Bom que é dia, a irmã. todas. Bom dia. Alguns dos que estão aqui já sabem, eu gosto muito de ver as vossas caras e não ver a tela cheia de quadradinhos. Obrigada, muito obrigada. Eu abri o meu, mas nem sei se está a ver, se não.
Sim, sim, estamos a Tá, ver, tá. Helena. Pronto, então era isso que eu estava a tentar. Sim, Bom está tudo dia, ok. Bom dia a graças ao todos. Senhor. Espero que todos estejam bem. Já há muito tempo que eu não estou aqui na sala, mas é um prazer, é um privilégio. Eu vou estar aqui toda a semana, porque a mensagem ela tem sequência. E, portanto, nós vamos passo a passo, certamente que vamos ouvir coisas aqui que já conhecíamos, mas o nosso objetivo aqui é ir passo a passo, bem devagarinho, porquê? Porque muitas vezes nós temos os conceitos, não é? Nós conhecemos as coisas, conhecemos a palavra, mas depois, como temos muitos chavões, aquelas frases feitas, sabem? Não sabemos como é que isso se traduz na prática na nossa vida. Então, o objetivo aqui é nós aprendermos como na prática viver a vida que Deus deseja e as vitórias que Ele tem preparadas para nós a cada dia. Esse é o objetivo. Muitas vezes ouvimos pessoas, e talvez até já nós tenhamos dito, um, eu tenho muitas lutas, muitas lutas. É verdade que sim, mas se vocês repararem, 7 vezes no Apocalipse, Deus não diz ao que luta, ao que luta. Mas o que é que ele diz? Ao que Entendo. vencer. Ao que vencer. Portanto, ter lutas é natural, é normal, mas é necessário haver vitórias. E é aqui, é neste caminho que nós estamos e é para isso que nós viemos aqui. Está bem? Este é o objetivo desta semana. Hoje, terça, quarta, quinta e sexta, vamos seguir este caminho e aprender como ter vitórias. Muito bem, então, hoje trago-vos PowerPoints, não é? O que é muito bom, e o tema de hoje é a lei requer justiça. Muito bem, todos nós sabemos que uma tempestade se aproxima. E essa tempestade tem um nome, ou melhor, tem vários nomes. E eu vou pedir, eu penso que é a Auranice que está a passar os slides, ela pode passar. Temos aqui alguns textos, não vou ler o texto todo, mas vamos ver aqui alguns nomes que essa tempestade tem em várias partes da Bíblia. Em Daniel 12, diz que é um tempo de angústia qual nunca houve. Em Jeremias 30, diz-nos que é. Pode-se ir passando, por favor, à medida que eu vou citando. Jeremias 30 diz que é tempo de angústia para Jacó. Em Joel, capítulo 2, diz que é dia do Senhor, é grande e muito terrível. Outro nome dado a essa tempestade, também em Joel 2, diz que é grande e terrível dia do Senhor. A mesma coisa encontramos em Malaquias 4, 5. Também diz grande e terrível dia do Senhor. Em Amós, esse nome é dia de trevas e não luz, e não de luz. E em Sofonias, diz-nos um pouco mais, diz que é dia de indignação, tribulação, alvoroço, assolação, trevas, escuridão e nuvens. Portanto, estes são os nomes que Deus colocou para essa grande tempestade que se aproxima. Mas, apesar disso, o Senhor tem um apelo que Ele está a fazer a cada um de nós antes que esse tempo chegue. Ele nos faz um apelo. E esse apelo encontramos aqui em Sofonias 2, 1 a 3, que diz o seguinte: congregai-vos. Irmãos, vejam o apelo. Congregai-vos. Sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito. E o dia passe com a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor.
buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então nós temos aqui 4 apelos, podemos dizer, que Deus nos está a fazer. E quais são esses apelos? Primeiro, congregai-vos, ou seja, juntai-vos numa congregação, num grupo, numa igreja, percebem? Este é o apelo, congregai-vos. E ele diz isto 2 vezes. Outra coisa que ele diz, buscai ao Senhor. Outra, buscai a justiça. Um outro aspecto importante. E buscai a mansidão. Mas a minha pergunta é, qual é a justiça? E será que o homem tem essa justiça? No Deuteronômio, no livro de Já Todas as Nações, diz-nos o seguinte, a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. E isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei de Deus. Então, o homem não tem a justiça que a lei requer. Então, já vimos há pouco, Sofonias diz, congregai-vos, buscai o Senhor, buscai a justiça. Aqui, ele diz-nos que a lei requer justiça, efetivamente, mas que o homem não tem essa justiça para dar à lei. Então, como é que vamos sair daqui? Por que que o homem não tem essa justiça? Isaías vai responder. E Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E Jó também nos diz alguma coisa. Ele diz-nos que, ele faz uma pergunta, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. E a Bíblia diz que nós somos como o imundo. Então será que de uma coisa que é imunda pode-se tirar o puro? Ele diz que não. Mas Jeremias também, no mesmo sentido, ele também faz uma pergunta. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Então, como é que vamos sair daqui? Mesmo que o ser humano, irmãos, prestem atenção, mesmo que o ser humano nunca tivesse praticado um ato mau, diz-nos o desejado de todas as nações assim, todo o pensamento impuro contamina a alma. Não é preciso um ato, basta apenas um pensamento. E não só contamina a alma, mas enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do espírito. Uau! Um pensamento mau apenas, irmãos. Ou seja, é o pecado que contamina o homem e que o leva à condição de injusto, mesmo que seja só no pensamento. Portanto, tem que haver alguma coisa fora do homem, não é? Porque já vimos que no homem não existe, fora do homem para cumprir as reivindicações da lei. O que é que será? O que é fora do homem? Jeremias dá-nos a resposta. E ele diz o seguinte: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará.
Qual é o nome? O Senhor, ó Jeová, justiça nossa. Então aqui está o que é a nossa justiça. É aquele que é um renovo justo da linhagem de Davi e que reinará. Quem é? Jesus Cristo. Então, se o homem não tem justiça, mas a lei requer justiça, onde é que vamos buscá-la? Cristo, o Senhor, justiça nossa. Agora, eu faço outra pergunta. Se o Senhor é a nossa justiça, não temos dúvida, e em Romanos nos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Reparem, se o Senhor é a nossa justiça, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que é que o povo de Deus vai passar por um tempo de angústia como nunca houve? Percebem? Se Cristo é a nossa justiça, por que é que nós temos que passar por um tempo de angústia como nunca houve? Esta é a primeira pergunta. Segunda, o que é que significa estar em Cristo? Já pensaram nisto? O que é que significa estar em Cristo? São perguntas importantes. Porque nós dizemos as frases, mas muitas vezes não pensamos o que é que isso significa. Então vamos à primeira pergunta, que é porque é que o povo de Deus tem que passar por um tempo de angústia? No grande conflito, no capítulo 39, vem-nos dar a resposta. E diz o seguinte: a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Então, porquê? Porquê é que vamos passar pela angústia? E continua. Receiam, pode passar o slide, receiam não se terem arrependido de todo o pecado. Então, porquê é que passamos pela angústia? Pelo receio de não nos termos arrependido de todo o pecado. E ela continua. E que devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Qual é a promessa do Salvador? É esta que está aqui, em Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eles receiam que por não se terem arrependido de todos os pecados, Deus não possa cumprir esta promessa. Qual é a promessa? Ele faz a promessa. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E continua. Se pudessem ter a segurança do seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, olhem aqui o que é que está, o santo nome de Deus seria então vituperado. Então qual é o problema deles? Qual é a angústia deles? Qual é a razão para eles se sentirem angustiados? Primeiro, receiam não se terem arrependido de todos os pecados. Porquê? Porque esse pecado iria trazer o quê? Vergonha ao nome de Deus. Então não é por um motivo egoísta, é por um motivo altruísta. Eles não estarão preocupados se herdam ou não herdam a salvação. Eles estão preocupados que o seu pecado tenha vindo a trazer vergonha, vitupério ao nome de Deus. E isso é o que eles não querem.
Já pensaram a diferença? Uma coisa é um motivo egoísta. Será que eu vou ser salva? Será que eu tenho a vida eterna? E outra coisa é estar preocupados com o nome de Deus. O trazer glória a Deus ou não. Isto é um pensamento profundo. Então, concluímos que o que está em questão, sem dúvida, é o cometer pecado. Tempo da angústia de Jacó. O grande conflito continua e diz-nos o seguinte: se Jacó, irmãos, lembrem-se que aquele tal tempo, a tal tempestade, ela tem vários nomes, e um dos nomes é tempo da angústia de Jacó, lembram-se? Então reparem aqui, se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado, de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. E ela agora faz o paralelo. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Uau! Então o que é que tem que acontecer? No tempo da angústia, já tem que ter havido alguma coisa. Vamos continuar o texto do grande conflito e diz-nos o seguinte: o desespero suprimir-lhes-ia a fé. Ou seja, se não tivessem os seus pecados perdoados no tempo da angústia, o desespero suprimir-lhes-ia a fé e não podiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, reparem, irmãos, não possuem falta oculta para revelar. Os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. É maravilhoso ou não? Os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. E a pergunta é: quando é que é o juízo? Podem abrir os vossos micros. Quando é que é o juízo? Quando é que vem o juízo? O juízo já começou, né? Desde 1844. Agora é o juízo. Ou seja, agora é o tempo dos nossos pecados serem examinados e serem extinguidos. Porque o tempo da angústia está aí à nossa frente. A tempestade se aproxima, irmãos. No primeiro volume de Mensagens Escolhidas, diz-nos o seguinte: achamo-nos no grande dia de expiação, quando os nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor, da parte dos seus ministros. Uau! Isto é aqui uma mensagem para os ministros. Tal testemunho não seria verdade presente. Vamos continuar o texto? A mensagem para estes dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a Igreja de Deus. Mas, há aqui um mas Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder desta mensagem. Para quê? Para que o povo não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. Então, isto é sério. Isto é sério, irmãos. É que
Há uma mensagem que tem poder, é o que diz aí. Satanás tem procurado gradualmente roubar o quê? Roubar a mensagem? Não, roubar o poder da mensagem. Precisamente para que o povo não esteja preparado e subsistir no dia do Senhor. A pergunta que eu faço é: que mensagem é essa tão poderosa? Não acham? Temos que fazer a pergunta. Que mensagem é essa tão poderosa que Satanás tem procurado roubar? Porque ele é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Qual é essa mensagem? E ela tem poder para quê? Qual é o... Tem que haver uma mensagem com poder, certo? Vamos para o slide. Romanos, capítulo 1. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? É o poder. Irmãos, prestem atenção a isto. O Evangelho de Cristo é o poder para salvar toda a gente. Será que é toda a gente? Não. Todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. E ela continua no versículo seguinte e diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o Evangelho é o poder para salvar, e no Evangelho está revelada a justiça, a tal justiça que a lei requer e que nós já sabemos que é Cristo. Jeová, ó Senhor, nossa justiça. Noutro texto de Romanos, diz-nos que, e este é importantíssimo, reparem o que é que diz no capítulo 3. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, como é que é? Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Como é que vem a justiça? Que está revelada no Evangelho, que é uma mensagem com poder. Como? Pela fé, irmãos. E nós iremos falar muito disto, pela fé em Jesus Cristo. Então, diz aqui de quem a justiça vem de quem? Vem de Deus, não é nossa, nós não temos justiça. Vem de Deus, ela não é minha, nem é vossa, ela vem de Deus pela fé. Agora em João, capítulo 3, versículo 36, diz-nos que quem crê no Filho, o que é que diz? Pode... Aquele que crê no Filho Tem a vida eterna. não diz lá que terá, Pois não. tem. Se nós cremos, nós já temos. Vocês acreditam nisso? Aqui é que está a questão. Crês tu nisto, que tens a vida eterna? E em Gálatas 3:11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pela lei, irmãos, ninguém é justificado. Então, a mensagem que tem poder para salvar e que Satanás tem procurado roubar de nós tem a ver com pecado, mas também tem a ver com a fé. Tem a ver com a fé, irmãos.
Vamos ver relativamente à questão da fé. Agora vamos novamente para o grande conflito. Olhem o que diz aqui. Os que agora, irmãos, não é amanhã nem para o mês que vem, é os que agora exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, esses que exercem pouca fé agora, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo da angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Já viram, irmãos, o que é que está aqui? O texto fala-nos de exercer pouca fé. E nós, estes 5 dias, vamos ver como é que isto se faz na prática. O exercício da fé. É um exercício. Portanto, não é uma coisa assim. É algo que tem que ser praticado. Ok? Acham que vai ser interessante? Eu, pelo menos, acho que é muito útil. E diz aqui que esses que agora, irmãos, exercem pouca fé, o que é que vai acontecer com eles? Eles serão imersos numa agonia e aflição mais profundos porque não adquiriram o hábito. O hábito não é uma coisa que se faz uma vez. É uma coisa que se repete. Por isso é que eu gosto de mastigar os textos, sabem? Porque isto faz-me pensar. Então, exercitar a fé é o nosso trabalho agora. Como é que é essa fé? É só crer que Deus é um só e que a Bíblia é a palavra de Deus? É essa fé? Não. Essa também os demónios têm. É. Essa fé os demónios também têm. Eles sabem que Deus é um só. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que nós não queremos a fé dos demónios, pois não? Nós queremos a fé de Jesus. Então o grande conflito, novamente, vai nos dizer alguma coisa. E diz assim: quando ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem as suas súplicas, quão poucos, irmãos, olhem aqui, aqui está o segredo, quão poucos se apegam com fé inquebrantável a quê? A quê? Às promessas de Deus. Apegar-nos às promessas. Este é o segredo que nós vamos desenvolver ao longo destes dias. Mas cuidado, irmãos. Olhem o que diz também o grande conflito. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus, os que se atrasam, os que deixam para amanhã, o que é que vai acontecer? Não o poderão obter no tempo da angústia ou em qualquer ocasião subsequente. Eu vou repetir. Os que se retardam, os que se atrasam no preparo para o dia de Deus, não o poderão obter. Nós acreditamos nisto? Então, agora é a hora. É a hora de exercitar a fé nas promessas de Deus. Já percebemos que a angústia, ela vem não por...
É por não sabermos, não é como já vimos, é por não sabermos ou por recearmos que não nos tivéssemos arrependido de todos os pecados. E agora, acabamos de ver que agora é a hora. Precisamos aprender como é que isso se faz. Como é que se faz o agarrarmos-nos às promessas de Deus? Como é que se faz o exercitar a fé? Como é que se faz para ganhar o hábito, não é? De confiar nas promessas. E este é o nosso tema de amanhã. O tema de amanhã é o segredo que Satanás não quer que ninguém saiba. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe bastante luz esta manhã e nos ajudou a refletir um pouco mais profundamente. Não quer dizer que nós não soubéssemos já estas coisas, mas o Senhor está a falar conosco como uma criança, como fala com uma criança, a pouco e pouco, para nós entendermos que agora é um tempo solene e que existe um ladrão que está procurando roubar o poder dessa mensagem, o poder que está contido no Evangelho eterno. E nós precisamos e queremos. Nós estamos a dizer ao Senhor que queremos saber como realmente ultrapassar essa dificuldade. Mas precisamos do Senhor. Por isso, venha em nosso auxílio. Traga-nos amanhã, Pai, para que nós continuemos a aprender como desenvolver esse hábito, como viver na prática essas vitórias que estão prometidas pelo Senhor na sua palavra. Obrigada por todos os que estiveram aqui, que o Senhor abençoe as suas vidas e nos ajude a meditar e refletir sobre este assunto ao longo do dia. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Continuando na tua presença, Senhor, continuando a oração da tua serva, nós te pedimos que o Senhor imprima em nós o caráter de Cristo. Pai querido, sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos desperte para o momento em que nós estamos vivendo. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito em nossa vida. Nos ajude a colocar a nossa casa em ordem, Pai querido, para que possamos concluir a mensagem que o Senhor nos ordenou. Sabemos que a ordem é apressar a volta de Jesus. E por isso aqui estamos. Nos ajude, fortaleça a nossa fé. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Você Amém. já se perguntou qual deve ser sua vida em Deus? Ser santo parece um sonho, mas é possível escondido em Deus. Às vezes me desvio do caminho que Deus pediu para seguir. As consequências vêm e sozinho penso estar. Hoje devemos começar a praticar o que ele ensinou. Ser santo parece um sonho, mas é possível escondido em Deus. As tentações vêm sempre aqui, onde Deus presente está. Persistir, lutar, e Cristo pronto a ajudar.
Em Deus há poder para viver em santidade. Em Deus temos forças para lutar. E é vivendo pela fé que nos sustenta pela graça. Em Cristo podemos vencer. Ele deu as promessas como chaves para o céu. Ele abrirá muitas portas se a decisão for obedecer. Deseja que sejamos santos e promete habitar em nós. Eu digo, não eu, mas Cristo vive em mim. Em Deus há poder para viver em santidade. Em Deus temos forças para lutar. E é vivendo pela fé que nos sustenta pela graça. Em Cristo podemos vencer. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem. Agradecemos a nossa querida Belinha, que aceitou ser instrumento nas mãos de Deus para trazer a mensagem, o pão quentinho para nós nessa manhã. E este é o momento em que nós abrimos para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário dentro do assunto de hoje, sobre a mensagem que ele mandou para nós hoje. Pois seja bem-vinda, minha irmã. Pode falar. Então, irmã, eu queria agradecer primeiramente a Deus por fazer parte desse pequeno grupo. E essa irmã, ela continuou a mensagem que eu ouvi ontem na minha igreja. Eu sou aqui de Hortolândia, eu tenho a igreja já de Firenze. E ontem, antes de eu sair daqui, eu orei a Deus. Falei, Senhor, fala no meu coração. E justamente essa mensagem que ela continuou hoje, eu ouvi ontem na igreja sobre as promessas de Deus. Tudo que ela falou, algumas coisas que eu já tinha ouvido ontem na igreja. Então, eu quero agradecer muito a Deus por ele cuidar tanto da gente, né? Eu fiquei viúva agora há pouco tempo, tem 1 ano e meio mais ou menos, e eu estou aprendendo a ficar só eu e Deus. Né? Só eu e Deus. Eu sou muito agradecida a Deus por esse culto da madrugada. E é isso, irmão. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado. Eu vou ter que sair, eu estou indo sair agora às 6 horas, fazer um exame, e que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Deus te abençoe, te leve sobre os paternais cuidados dele. Meus queridos, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a mensagem? Enquanto alguém se manifesta, Jeane? Ah, tá. Belinha Oi. Belinha, não, porque você abriu o microfone, eu achei que você queria falar, mas a Belinha levantou a mão. Belinha, pois não, pode falar. Só queria dizer o seguinte, o hino que a irmã cantou tem umas frases interessantes que diz que em Deus temos forças para vencer ou para lutar. Em Cristo, portanto, esse em Cristo, em Deus, nós vamos aprender como estar em Cristo, como estar em Deus.
Amém, irmã. Essa música eu gosto demais, demais. Mas a minha voz ela é mais fraquinha e eu tenho dificuldade de cantar. Mas eu acordei de manhã, muitas vezes que eu venho cantar na sala, quando eu acordo, a música já vem na minha mente. E essa música veio de manhã, assim que eu acordei, veio essa música. E eu queria cantar outra, mas ela insistia que eu tinha que cantar essa. Aí eu digo, Senhor, como é que eu vou cantar se a minha voz é fraca? Mas eu cantei porque eu criei que era para eu cantar essa música. Por isso que eu cantei. Amém. Tem, Amém. tem Deus eu queria, eu queria só ler um texto. Posso ler? pode sim, Jeane. Tem um texto que sempre me chamou a atenção, eu nunca esqueci, que está em Testemunhos Seletos, que é exatamente isso que a irmã falou, sobre exercitar a fé. Eu vou ler bem rapidinho, começa assim: ânimo, fortaleza, fé, implícita confiança no poder de Deus para salvar, não nos vem no instante. Estas graças celestiais são adquiridas pela experiência dos anos. Foi justamente isso que a irmã Belinha falou. Então, sempre me chamou a atenção, porque para mim não é fácil essas quatro coisas: ânimo, fortaleza, fé, implícita confiança no poder de Deus. Então, ela diz que não vem no instante, ela tem que ser exercitada. Aí ela continua dizendo assim: por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão, os filhos de Deus estiveram selando o seu destino. Assediados de inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Compreenderam que tinham uma grande obra para fazer e em qualquer momento poderiam ser chamados a depor sua armadura. E se chegassem ao final de sua vida com seu trabalho inacabado, isto significaria perda eterna. Aceitaram avidamente a luz do céu, como fizeram os primeiros discípulos dos lábios de Jesus. Quando estes primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer à fome, de frio ou de tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, regozijaram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. O digno exemplo deles será um conforto e animação para o povo de Deus, que passará por um tempo de angústia, tal como nunca houve. Só isso. Obrigada, Jeane. Obrigada. Vem ajudar aqui na a mensagem que nós acabamos de ouvir, né? Chamou muito a minha atenção a pergunta inicial, porque a gente sempre fala das lutas, né? Mas foi muito bom quando a velhinha chamou nossa atenção e mostrou que há o que vencer. E vai ser muito bom estudarmos este assunto durante a semana. Que Deus nos abençoe. Cláudia, seja bem-vinda. Você levantou a mão? Levantei sim. Bom dia a todas, né? A todos, eu não sei se tem menino aí, que eu só estou vendo menina por enquanto, na minha tela, né? E eu agradeço a Deus por trazer a Belinha. Eu a amo no fundo do meu coração. As mensagens que ela traz me acalentam sempre meu coração. Eu confio muito nas coisas que Deus apresenta a ela para nós, né? E ela é uma pessoa que se consagra, ela busca, ela estuda, então é um exemplo para nós, como pessoas, mulheres, que a gente possa buscar a consagração em Jesus. E eu vou ler um texto aqui para a Belinha depois analisar e, se puder falar individual comigo ou na telinha aí depois com todas, que foi muito interessante de madrugada ontem, quando eu levantei, fui orar, fui ler a Bíblia, e uma passagem que para mim é nova, e eu sei que é do Espírito Santo, né?
que aqui fala a promessa do Consolador na Bíblia King James. É no verso de João 15, 15 não, 14, 31, que diz assim: mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu o faço. Isso é Cristo falando, com certeza. O Consolador, né? Que ele falou pode enviar. E aqui no finalzinho fica assim: levantai-vos, vamos-nos daqui. Foi muito forte. Espiritualmente, é como se fosse uma exortação no meu coração, que a gente se preparar, que a gente já está sendo chamado. Já estamos sendo chamados para sair daqui deste mundo. Espiritualmente, nos prepararmos. Ele está chamando. Só que a Belinha parece que a mensagem está se encaixando. E a gente não sabe como. E ela trouxe como. Para amanhã ela vai falar como. Então, estou ansiosíssima para nos ensinar como nós vamos fazer isso. A gente sabe que precisamos orar, sabe que precisamos vencer a tentação, nós sabemos de tudo, mas a gente não sabe como. Que Deus a abençoe. Pode falar, irmã. Exatamente, irmã. Eu posso falar, Irani? Claro, Belinha, por favor. Então, é exatamente isso, irmã, porque eu percebo, isto tem sido a minha experiência, muitas vezes nós temos aquelas frases feitas, não é? Aqueles chavões, e nós sabemos, conhecemos tudo isso, mas a nossa pergunta e a nossa inquietação e a nossa aflição é como? Como chegar lá, como obter a vitória, como transformar o caráter, como vencer os defeitos de caráter, não é? Então, esta é a questão, e é isso, e foi isso que Satanás tem procurado roubar de nós, para que nós não estejamos preparados. Sabemos tudo, mas depois falta-nos ali a essência, não é? E não vai ser amanhã já, mas vamos a pouco e vocês vão chegar na sexta-feira e vão perceber, já sei como. Agora estamos prontos para avançar. É este o nosso objetivo aqui, não é trazer-vos nada de novo, mas às vezes são pequeninos detalhes que vão fazer toda a diferença. Por isso eu peço-vos que estejam, porque todos os que estão aqui é porque manifestaram desejo de saber, de conhecer, mas não conhecer aquilo que já sabemos. O objetivo é aquele pedacinho que faz a diferença, que É faz mais abrir a chave. profundo, né, Belinha? É mais profundo. É Sim. muito espiritual, é muito profundo. E É esse isso. profundo que a gente não alcança. Então precisamos Pois estar é. atentos a detalhes que ele vai vir querer nos roubar. Ele vai te jogar todos os dias coisas para vocês envergonharem a Deus, que não conseguimos, e nós temos que lutar. Não conseguiram, dobre os joelhos, mas temos que lutar. A guerra agora é tão espiritual, é tão forte, eu digo para vocês, que nós vamos ter que discernir e vigiar a miúdo. É igual a Belinha falou. E obter as vitórias, que é o que nos tem faltado muitas vezes. Porque nós temos estado ali no pátio do santuário, não é? Peca, confessa, arrepende. Peca, arrepende, confessa. E não avançamos e não passamos dali. Nós precisamos ter vitórias, irmãos. E, portanto, eu acredito que esta semana vai ser uma semana especial. Provavelmente que o inimigo não vai querer que nós estejamos presentes. Não vai querer. Mas ele já é vencido, portanto, vamos avançar pela fé. É vencido. Amém, amém. Vamos lembrar, então, de ao que vencer, né? Deus seja louvado. Bem, vamos fazer a oração final, então. Cláudia, você abriu o seu microfone, você quer falar? Tem Não, alguma não, pergunta? eu só quero agradecer mesmo. Obrigada. Ah, tá. Vamos, então, Vamos fazer a oração final. Dalvani, você pode fazer a oração final, pedindo, e vou deixar aqui um apelo. Vamos meditar na mensagem que a Belinha trouxe, a mensagem que Deus mandou para nós nessa manhã, porque nós cremos na soberania de Deus, cremos que foi Ele que
que mandou essa mensagem para nós. Vamos meditar durante o dia, orar, para que ela fique gravada nos nossos corações. Dalvani, você pode fazer a oração final? Acho que a Dalvani não me ouviu. Jeane, por gentileza, faça a oração final para nós. Posso sim. Oremos. Senhor, graças te damos por mais esta manhã que o Senhor nos acordou, nos chamou, nos convidou, nos exortou, nos animou, nos abençoou e que o Senhor derramou o teu Santo Espírito sobre nós. Obrigado, Senhor, porque